e essa pessoa não é para ela entrar nessa aula, e eu não estou lembrado. Oh, Alice, já vou salvar teu contato daqui a pouco. Agora não na aula, mas que bom que você já mandou. A Alice já está aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo lembrar quem que era. Só porque senão me... Ah, lembrei, graças a Deus. É a Milena, irmã do Otávio. Alguém tem contato com o Eric aí, que está aí? O Renan também? Vocês têm contato com a Milena? Com a Milena Jaine de Almeida, irmã do Otávio? Otávio não é um Otávio não. É outro Otávio. Ela não está vindo na aula, estou preocupado. Estou preocupado. Pessoal, vamos começando. Preciso que todo mundo se identifique no chat, tá? Não esqueçam de deixar no chat o... Não, é o pessoal de Muzambinho, Eric. É outro Eric. É o Eric com K. Não é o Eric com K, que é parente da Carol com K, não. É Eric com K. Eu nem vi que você estava aí. É o Eric de Muzambinho, a colega de classe dela. Então, ela está sumida. Ela é de Muzambinho. Você, Eric, é da Paraíba. Esse Eric é com K e o Eric aí é do estado da Juliette, né? Então, fala aleatória, né? Fala piada mais de tiozão do pavê. Pessoal, que bom, alguém de Cascavel, Ceará. Não é a Cascavel, Ceará. Achei que era do Paraná e ia fazer uma pergunta, mas que bom. Olimpíada Cearense com inscrição aberta, tá? Olimpíada Cearense com inscrição aberta. Amanhã eu vou dar aula para a Olimpíada de Matemática do Distrito Federal e no sábado eu vou dar aula tanto para a Olimpíada de Matemática de Pernambuco quanto para o Tubarão Matemático. Mas sábado é um dia muito ruim. Não tinha mais horário, pessoal. Eu não tinha mais horário. Então eu precisei marcar a aula para amanhã. A Olimpíada de Matemática de Pernambuco, né? Então, Alice, é o PMAT, só está inscrita, né? Porque não tem como mais escrever mais. Tá, deixa eu mostrar para vocês antes de começar a aula. Sempre falo bastante antes de começar a aula, isso não é enrolação, tá? Eu acho importante essas falas, tá? É o seguinte, a UPMAT a vida inteira foi uma fase só. Esse ano, a UPMAT vai ser em 2 fases. Então, veja, quando você tem uma fase, você passa a ter 2 fases, muda muito, tá? Então, eu vou corrigir a prova da segunda fase no sábado, tá? Então, pode ser que não resolva muito, mas sei lá, pelo menos a prova elaborada pela mesma banca, você tem uma ideia de como vai ser. Amanhã, a aula eu acho que vai ser muito interessante. Se alguém aguentar a maratona, eu acho que aguenta. Vou contar para vocês por que aguenta. Tem gente, tem um amigo meu que maratonou The Walking Dead. Que The Walking Dead, contando os spin-off e tudo mais, tem quase 300 episódios. O cara assistia 20 episódios por dia. Então dá para aguentar maratonar a aula, tá? Então, eu vou maratonar falando o tempo inteiro. Então, amanhã, olha aqui, ó, vai ter, nesses horários, aula para OMDF, que é a Olimpíada de Matemática do Distrito Federal. Qual é a vantagem de vir na aula da Olimpíada da OMDF? Porque a OMDF, ela parece que é o BMEP. Ela é mais difícil que o BMEP, tá? Um pouco mais difícil. Mas olha, essa segunda fase do BMF nível 3, para quem gosta de matemática de alto nível, a prova é muito boa, tá? Então, eu recomendo fortemente que participe das aulas do OMDF. Quem gosta de matemática não deveria perder de jeito nenhum a aula do nível 3. E depois tem as aulas do BMF comum. Já o PMAT vai ser sábado. Por que sábado? Não tinha outro horário, entendeu? Eu não consigo dar aula de manhã, porque senão eu vou ficar arrebentado de cansaço para vir pouco aluno. Não adianta, porque de manhã eu nunca dei aula, mas acho que não vai vir quase ninguém se eu marcar de manhã. Tanto que de madrugada vocês estão mandando mensagem nos grupos. Então, se de madrugada vocês estão mandando mensagem nos grupos, eu acho que não funciona. Aí no sábado vai ter 45 minutos para cada nível da UPMAT. Talvez compense em todos, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer as questões da prova da segunda fase do ano passado. Não sei, da última edição, não sei se ano passado ou retrasado. Então, meninos de Pernambuco, eu acho que é bom vocês assistirem, porque pelo menos vocês vão ver o estilo da prova deles, tá? Porque eles fazem prova muito parecida.
Eu vou tentar achar nos meus arquivos se eu tenho a prova de múltipla escolha deles, que eles faziam prova de marcar X até 2016. Depois acabou. Eu vou ver se eu acho a prova de 2016 deles, tá? Eu não garanto que eu vá achar, tá? Então, mas não tinha outro horário. Mas tenta aí sim, Beatriz. Eu acho que vale muito a pena. Esse horário eu sei que é horroroso, tá? Eu sei que é ruim, mas eu não tenho outro horário, não tinha como fazer mais nada, infelizmente. Eu também não estou gostando, porque eu queria sábado preparar a Olimpíada Sul-Mineira de Matemática. Tem mais de 1.000 inscritos na plataforma. Isso porque tem gente que inscreveu na plataforma e não inscreveu lá dentro. Então, eu não confirmou. Essas pessoas que não confirmaram ainda possivelmente vai confirmar. Pessoal, o assunto de hoje, tá? Começa segunda-feira, Renan, mas tem até dia 30 para fazer a prova, tá? Só uma dica, o SMM é mais fácil que o Limp Mate, porque o público é mais restrito, não teria como, e tem muito mais gente assim, sem muita prática em matemática fazendo. Não teria como eu fazer uma Olimpíada muito difícil, tá? Então, só para dar uma animada em quem é bom em matemática, o SMM é tranquilo, tá? Pessoal, melequei de café aqui. Fiz meleca, derrubei café. Que saco, vou ter que mudar de cenário, Gustavo. Tem que mudar o fundo. Pessoal, então vamos lá. A aula que eu vou dar agora, eu recomendo fortemente que vocês prestem atenção, porque é um assunto que eu vou fazer uma abordagem que não é muito usada nas escolas, tá? Então, eu acho que legal vocês prestar atenção e vou pedir para vocês que não esqueçam de responder a chamada aí igual a Samara fez agora, tá? Então, vamos lá. Hoje não tem sol, tá? Chuva, né? E a minha cadeira, essa cadeira aqui é horrível, porque tem um buraco no meio, sabe? Então, é muito ruim. Bom, vamos lá. Intervalos e inequações. Vamos começar falando o que é intervalo. Primeira coisa, eu tenho a reta numérica, certo? A reta numérica é a representação de todos os números reais, tá? Para eu ter uma reta numérica, eu tenho que identificar 2 pontos. Em geral, o 0 e 1. Se eu identificar o 0 e 1, todos os outros pontos ficam determinados na reta. Concorda comigo? Se eu marcar o 0 e 1, todos os outros estão determinados. Porque aí eu já tenho a minha escala, tá? Então, vamos pensar nisso como um conjunto. Só que eu vou colocar na reta, mas eu quero que você imagine que isso aqui é o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais. R é um conjunto. Vocês sabem o que é conjunto, né? Conjunto é um grupo de coisas. Então, por exemplo, o número 3, pertence ao conjunto dos números reais. De acordo? Número 3 é um elemento desse conjunto. Certo? E se eu pegar, por exemplo, 0, 1, 2, isso é um subconjunto dos números reais. De acordo? Deu para entender? Tá. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: e se o meu conjunto for todos os números entre 0 e 1? Isso é um conjunto, não é? Todos os números entre 0 e 1? Eu não vou falar todos os números naturais, vou falar todos os números reais. Então, eu quero todos os x reais que estão entre 0 e 1. Aqui eu não estou incluindo 0 e 1, mas eu poderia incluir. Certo? Deu para entender isso aqui? Isso é um pedaço da reta, concorda? Mais especificamente... Peraí que eu estou aceitando aqui. Mais especificamente, isso é esse pedaço aqui da reta. Ó. Esse pedaço aqui. Concorda que esse pedaço aqui? Certo? Então, que nome que eu dou para um conjunto que é um pedaço da reta? Quem sabe o nome? Nome de um conjunto que é um pedaço da reta.
Ele tem um nome. Eu tô aflito porque tá torta a mesa. Não sei o que aconteceu. Se a mesa tivesse só 3 pernas, nunca ficaria torta. Segmento numérico. Eu gostei da criatividade do segmento numérico, só que não. Sabrina já contou a resposta. Peraí, pessoal, tem uma coisa errada, que essa mesa tá torta. Meu Deus, hoje eu tô lutando contra alguma coisa aqui. O que será que tá com a mesa torta? Eu derrubo café, aí a mesa entorta. Cadeira já é ruim, a mesa torta. Vou voltar pro lugar que eu tava. Não aguento, não dá para dar aula na TV. Hoje tá parecendo. Tô me sentindo aquele sonho que você nunca chega no lugar, sabe? Bom, bastante gente falou o nome. O nome disso é um intervalo. Deu para entender o que é um intervalo? Deu para entender o que é um intervalo? Esse pedaço, esse segmento numérico, segundo o Guilherme, é chamado de intervalo. Então, o que é um intervalo? É um pedaço da reta. Pedaço contínuo da reta é o intervalo. Tá certo? Ok? Um pedaço contínuo da reta é o intervalo, e o intervalo é um conjunto. O intervalo sempre é um conjunto, tá? Vamos lá, vamos explicar todos os tipos de intervalo que eu tenho, tá? Eu tenho uma reta e eu vou representar o intervalo de todos os números de 0 até infinito. Vamos estudar os tipos de intervalo. Espera aí, deixa eu apagar. Deixa eu fazer menor, mais bonitinho. Eu quero estudar todos os números de 20 até infinito. 2, de 2 até infinito. Você entende se eu fizer um negocinho assim? De 2 até infinito? Entende se eu fizer um trem assim? Veja. Essa reta representa o intervalo x que pertence a R, tal que x é maior. Deixa eu pôr tudo. X que pertence a R, tal. Meu Deus, hoje tá difícil. X que pertence a R. X que pertence a R, tal que x é maior ou igual a 2. Pode ser igual a 2 também. Certo? Entenderam que isso é um intervalo? E se eu quiser um intervalo, sem considerar o 2? O 2 não pode. Calma. Não. Intervalo, vamos falar intervalo só dos números reais, tá? Não pode ser intervalo dos números naturais. Por que não pode ser intervalo dos números naturais? Porque isso é outra coisa, tá? A gente tá falando só de intervalo de real. Depois eu posso falar sobre isso. Então, pode ser maior que 2. E aí 2 não pertenceria a esse intervalo, concorda? Eu não vou incluir o 2. 2 está fora! Sem incluir o 2. Esse é o intervalo que eu chamo de intervalo aberto. E para isso, eu represento com uma bolinha aberta. O que significa essa bolinha aberta? Significa que o 2 está fora do jogo. Tá? Deu para entender o que significa essa bolinha aberta? Essa bolinha aberta significa 2 não pode, certo? Ok? Certo? Tem um outro jeito de representar isso, tá? Se eu quiser incluir o 2, aqui é de 2 até infinito, certo? Não é de 2 até infinito? Então eu posso fazer um jeito mais fácil, colocar de 2 até infinito. Até mais infinito, porque pode ser para trás. Aqui também é de 2 até mais infinito. Mas como é que eu diferencio o intervalo do outro? Aqui eu ponho um colchete para dentro. E aqui eu ponho um colchete para fora, que falo, não inclui o 2. O infinito você nunca chega lá, então colchete para fora. Deu para entender essa anotação?
esse jeito de escrever? É esquisitão, né? Super loucão. Super Estranho e legal ao mesmo tempo. Rock and Roll Baby, certo? Agora, vamos representar o conjunto dos números menores que 2. Certo? Menores que 2. Ora, meus amigos, se for menor que 2... Espera aí que eu tô... Se for menor que 2, é x que pertence a R, tal que x é menor ou igual a 2. Eu poderia também falar, não vale o 2. Certo? Aqui no caso, x que pertence a R, tal que x é menor que 2. Certo? Como é que eu represento isso? Isso aqui é de menos infinito até 2, fechado, que é sempre aberto. E aqui é até 2, aberto. Deu para entender como esses intervalos? Então, esse é o intervalo infinito para a esquerda, intervalo infinito para a direita, aberto ou fechado. Ok? Professor, tem uma dúvida. Por que o infinito está negativo? Uai, porque aqui não é menos infinito, Rita? Como é que você pode ir de infinito até menos 2? É só de menos infinito até 2, concorda? Você entendeu o que é o intervalo? São os números menores que Sim, 2. entendi. Então teria que ser menos infinito, porque é menor. O mais infinito é maior do que 2. Certo? Deu para entender esses intervalos? Quando eu vou começar a falar agora intervalos, vamos começar a tudo levantar. Acho que é o intervalo da aula. Bom, esses intervalos são intervalos infinitos. Agora, vamos fazer os intervalos. Bom, não posso dizer que são finitos, né? Porque todos os intervalos são infinitos, tem infinitos elementos. Mas vamos lá. Os intervalos delimitados. Eu não lembro que nome que os livros dão para isso, eu acho que tem escrito ali. Agora, vamos pegar os intervalos aqui. Aqui é difícil na lousa, que não dá, é diferente da lousa. Certo? Não, mas isso não é uma piada, não. Ó, então veja. Aqui está aberto, eu posso estar aqui fechado e aqui fechado, concorda? Digamos entre 3 e 5. Isso aqui eu estou marcando só para destacar o intervalo, não tem isso, certo? Pode ser do 3 até o 5 aberto. Em geral, o intervalo de cima chama de intervalo fechado e esse de intervalo aberto. Quando é aberto, não inclui as bolinhas. Agora, podia também ser inclusive o 3 e exclusive o 5. Ou podia ser exclusive o 3, exclusive é estranho, né? Inclusive o 5. Não poderia fazer intervalos dessa forma aqui? Não poderia? Sim, meus amigos. Nesse caso, seria x pertencente a R, tal que 3 menor ou igual a x menor ou igual a 5, sempre menor ou igual. Aqui x que pertence a R, tal que 3 menor que x menor que 5, ou seja, x está ensanduichado entre 3 e 5. X pertencente a R, tal que 3 menor ou igual a x menor que 5. X que pertence a R, tal que 3 menor que x menor ou igual a 5. Deu para entender essa notação aqui? Em geral, a gente chama de intervalo fechado, intervalo aberto, intervalo semi-aberto à direita, intervalo semi-aberto à esquerda, mas essa nomenclatura é uma bobeira, então não precisa preocupar. Então, aqui é de 3 até 5, fechado. Aqui é de 3 até 5, aberto. Aqui é de 3 até 5, fechado. Peraí, está acontecendo alguma coisa. 3 até 5. Meu 3 ficou horrível.
3 até 5 fechado, meu 3 ficou parecendo tem um monte de nariz. Então, 3 até 5 e aqui do 3 até o 5. Deu para entender a notação de intervalo? Tem que ter entendido. Decorar não adianta. Tem que entender o que é o intervalo. O intervalo, eu, quando era aluno, achava que intervalo era o rabisco na reta. O intervalo é um conjunto de números. Intervalo é um conjunto de números. Deu para entender isso? Intervalo é um tanto de número entre um valor e outro. Tá? Então é importante entender assim. Tem uma outra coisa que alguns livros fazem, eu sou obrigado a falar para vocês, por mim não falava, que isso mais confunde do que ajuda, mas eu preciso falar, tá? Tem gente que, não sei por que causa, motivo, razão e circunstância, em lugar de fazer o colchete fechado, escreve assim, ó. Vou escrever de azul, porque eu não vou usar essa anotação. Coloca um parênteses, tá? Eu acho que fica mais confuso, porque você pode confundir, num caso aqui, com par ordenado, tá? Então, é uma notação ruim, certo? Mas como tem gente que usa, sou obrigado, por dever do meu ofício de mestre, de contar para vocês que algumas pessoas usam essa anotação que eu estou pondo de azul. Entenderam essa anotação? Quando é bolinha aberta, tem gente que põe parênteses em lugar de colchetes. Mas olha aqui parece o par ordenado 3.5 e não um segmento de reta. Então essa notação é uma porcaria, mas eu sou obrigado, por dever de ofício, a contar elas para vocês, porque vocês podem ver e não entender do que está falando. Sem problema, Lucas. Certo? Compreenderam, meus amigos? Todos esses intervalos? Compreenderam todos esses intervalos? Eu quero explicar uma palavra para vocês que eu poderia falar essa palavra em qualquer área da matemática. Mas o que é um objeto degenerado em matemática? Tá? Eles vão começar a me falar, ai, Otávio querendo falar de putaria. Não, não tem nada a ver com putaria. O que é um objeto degenerado em matemática? Na vida real, degenerado é um sem vergonha. Vocês viram aquela arte degenerada que gerou polêmica? Mas o que é degenerado em matemática? Deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, um ponto. Ele é um círculo? Um ponto. Eu fiz só um pontinho. Ele é um círculo? Bom, a princípio não, né? A princípio, o ponto é um ponto, não é um círculo. Acontece que e se o ponto tiver raio zero? O círculo tiver raio zero? Você concorda que um círculo de raio zero é um ponto? Um círculo de raio zero, um ponto. Não parece uma coisa de louco, provavelmente é, mas é porque é uma degeneração da definição, tá? Por exemplo, por exemplo, um segmento de reta é um quadrado, é um retângulo. Eu estou tentando aceitar o Dmitry, não está indo. Um segmento de reta é um retângulo? E se for um retângulo de altura zero? Não posso falar que é um retângulo de altura zero? Entendeu? Então, quando você chega no extremo, você fala que é um objeto degenerado em matemática. Tá? É um objeto degenerado. A degeneração dos objetos é muito importante quando você estuda seções cônicas. Tá? Então, quando você estuda seções cônicas, um objeto degenerado é muito importante. Por exemplo, uma parábola degenerada é uma reta, não é? Deixa eu fazer aqui, quer ver? Vamos fazer ela no GeoGebra, vocês vão entender direitinho o que é degeneração. Nossa, o Otávio vai falar putaria pra gente? Não, nunca vou falar putaria pra vocês aqui. Porque eu vou falar da palavra degenerado, tá? Então, degenerado é uma coisa... Vamos lá, vamos fazer uma parábola aqui só para vocês entenderem. Ah, Otávio, eu não estudei parábola, não precisa. Tá? Você vai entender mesmo assim. Eu vou fazer a equação aqui
y que é igual a ax2, tá? Y que é igual a... Espera aí que eu tenho que mudar a configuração do teclado. Esse computador toda hora muda para ABNT. A vezes x2. Aí vai criar um controle deslizante. Concorda que é uma parábola? Concorda que é uma parábola? O que acontece se aumentar esse valor aqui? Espera aí. Continua uma parábola, concorda? Concorda que isso aqui não deixa de ser uma parábola? Concorda? É uma parábola. Não tá, eu estou só mudando o tamanho da parábola. Concorda que aqui também é uma parábola, se for negativo? Sim. Então, você há de pensar assim, em qualquer situação que eu tiver, vai ser uma parábola. Mas, se eu colocar no A igual a zero, olha o que vai acontecer. Ó, Vira uma reta constante. A igual a zero, deu o quê? Quando é 0,1, ó, é uma parábola, claro. Mas se eu ponho no A igual a zero, não é mais uma parábola, certo? Peraí, não tá nem querendo ir pro zero, ó. Não tá nem querendo. Pronto. Oh, meu Deus, fica zero, pelo amor de Deus. Tá difícil aqui. Coloca na fórmula. Acho melhor. Aí. Ai, meu Deus, não, eu quero pôr aqui para ficar mais coisado. Tentar pôr com a mão, peraí. Com a mão não dá. Peraí, vamos tentar com a mesa. Pronto, deu. Virou uma reta, não virou? Aê! Alguém acha que isso aqui é uma parábola? Não é uma parábola, você concorda? Só que é uma parábola degenerada. Essa degenerada é uma parábola degenerada. O que é um objeto degenerado? É quando você vai até o extremo de alguma coisa matemática e essa coisa ela perde o significado, ela perde as características que ela tem. Só que não deixa de ser o que é. Por exemplo, um círculo não é um polígono, concorda? Mas se eu tiver um polígono de infinitos lados, eu posso imaginar que o círculo é um polígono de infinitos lados. Então, pode ser que o círculo é um polígono degenerado, certo? Então, essas ideias, quando chegam ao extremo, é muito importante, tá? Não, degenerado é o extremo, quando uma coisa perde totalmente as características. Então, eu posso falar que um ponto é um intervalo degenerado, não posso? O ponto 5. Ele é um intervalo degenerado. O ponto 5 é um intervalo que começa em 5 e termina em 5. Certo? De certa forma, o conjunto vazio também é um intervalo degenerado. O 7, bolinha aberta, é um intervalo, é um conjunto vazio. Qualquer ponto, se eu tiver dele até ele mesmo fechado, aberto, é um conjunto vazio. Tá certo? Isso vai ser importante daqui a pouco. Tá? Então, conjunto vazio, qualquer ponto, é um intervalo degenerado. Eu estou falando isso porque a gente vai usar isso daqui a pouquinho, tá? A palavra degenerado tem em ciências humanas, tem outra coisa. Isso mesmo, Carlos. Carlos Cauã, do Nordeste, Ceará, né, Carlos? Então, o que são intervalos? Aí aqui eu tenho um textinho, depois vocês podem baixar na plataforma, ó. Intervalo aberto. Intervalo aberto. Intervalo fechado. Intervalo semi-aberto à direita. Intervalo semi-aberto à esquerda. Intervalo aberto decrescente. Aí tem tudo quanto é tipo de intervalo, tá? Certo? Aí eu falo das bolinhas abertas, as várias notações que eu tenho. Tudo que eu expliquei está aqui, tá? Tá bem escrito, é um texto de minha autoria, então vocês não vão achar em lugar nenhum, a não ser no meu material, tá? Porque é de minha autoria. Espero que ninguém tenha plagiado, acho que não. Pode copiar citando a fonte, não tem problema, tá? Eu quero ir para o exercício de uma vez. Vamos lá. Não, vamos fazer os exemplos aqui. Eu quero fazer as operações com intervalos. Eu quero fazer
as operações com os intervalos. Vamos fazer lá em cima. Todo mundo concordou que intervalo é um conjunto? Vocês concordam que intervalo é um conjunto? Eu quero fazer a interseção desse. Ó, o intervalo 3, 4. Não, 3, 4 é feio. 3, 7. E 5, 8. Eu quero fazer união, interseção e diferença desses intervalos. Certo? Podemos? Podemos. Então vamos lá. E primeira coisa, representa esses números na reta. Uma dica que eu dou é não preocupar com a escala e marcar os números todos num pontilhado para fazer as operações. Por quê? Isso facilita. Isso que eu vou fazer aqui vai ser básico para resolver inequação, tá? Inequação. Produto, inequação quociente, inequação logarítmica, inequação trigonométrica. Todas as inequações que vocês forem estudar, principalmente se alguém aí pretender fazer o ITA, tá? Eu devo dar umas aulas preparatórias para o ITA também, corrigir umas 2 provas do ITA. Tem muito disso, tá? Sério. Então vamos lá. 3, 5, 7, 8. Tá? Vamos lá. Do 3 até o 7. Do 3 até o 7. Faz o risquinho. Do 5 até o 8. 5 até o 8. Entenderam por que eu coloquei aqui? Para eu poder verificar. Agora vamos fazer a união com B. Você concorda que união é o que está num ou no outro? União, juntar tudo? Lembra da segunda semana? A gente está na semana 13. Eu falei na semana 2. Quem quiser, vai lá na plataforma, tá lá. Então, se eu unir tudo, eu vou do 3 até o 8. Então, a união desses intervalos é do 3 até o 8, tá? Aí eu faço isso num rascunho, se eu perguntar A união com B. A união com B, esse intervalo união com esse, é 3, 8. Certo? Só que eu não vou pôr aqui não para facilitar a minha afluência da aula, tá? Para não ficar cansativo. Deu para entender o que é união? De como é que faz união de intervalos? E como faz interseção de intervalos? Ora, viu que está nos dois. Então, é do 5 até o 7. Certo? Então, interseção é do 5 ao 7. Certo? Compreenderam, meus amigos? Queria pegar uns exemplos certinho. Eu fiz uma lista de exemplos para não esquecer nada. Espera aí que eu vou pegar aqui, porque senão eu vou seguir meu roteiro, sabe? Eu devia ter um teleprompter, pra vocês não perceberem que eu estou olhando aqui, mas é mais fácil. Mas vamos lá. Sei por que tá. Toda vez que eu vou aceitar alguém, tá demorando para aceitar. Bom, aí, e se eu fizer A menos B? Concorda que A menos B é o que está no A e não está no B? Concorda? Então, beleza. Então, você concorda que é do 3 até o 5? É do 3 até o 5. Agora, a dúvida. O 5 vai ser bolinha aberta ou bolinha fechada? Meus alunos sempre têm essa dúvida. Vamos pensar. Usa o raciocínio. O 5 está no A? Sim. O 5 está no B? Sim. Então, eu tenho que tirar. Então, a bolinha vai ser aberta. Certo? Deu para entender isso? Por que a bolinha vai ser aberta? Porque A menos B. Eu tenho que tirar o que está no B. E o 5 também está no B. Então, tem que raciocinar. Muita gente erra esse tipo de coisa porque a pessoa não raciocina. Então, ela vai lá e põe a bolinha fechada. Erra. Erra tudo, tá? Ok? Deu para entender isso? Às vezes, se colocar número natural e mandar fazer alguma coisa, acabou com o teu exercício aqui. Agora, e B menos A? É o que está no B e não está no A. Então, é do 7 até o 8, mas o 7 não inclui. Do 7 até o 8, assim.
Ok? Então, é do 7 ao 8, o B menos o A. Deu para entender essas operações com intervalos? Certo? Ok, galerinha? Posso... Alguma pergunta específica? Não é tão fácil, tá? Aí eu achei muito fácil. Não é, não, tá? Então não preocupa não se tiver um pouco de dificuldade. Geralmente eu não ensino isso. Ó. Querem salgadinho? Tô comendo coisas super nutritivas, olha. Salgadinho de bolinha. Isopor. Agora vamos fazer esse daqui. Não, pessoal, comam coisas nutritivas. Vamos lá. Deixa eu fazer já as retas tudo. Eu quero fazer AB, A união com B, A inter B, A menos B, B menos A. Tá certo? Por que você não faz B união com A? Por que eu não faço B união com A, pessoal? Por que eu não faço B união com A? E nem B interseção A? Porque redundante tem uma palavra mais técnica para exatamente isso que você falou. Realmente redundante. Mas qual a palavra certa? Não é redundante, é... O quê? Comutativa. A união com B igual a B união com A, então é comutativo. Então, a ordem não importa. Então, vamos colocar lá. 1, 3, 4, 5. Então, o A é do 1 até o 3, do 1 até o 3, e o B é do 4 até o 5. Lembra, a bolinha aberta não está no conjunto, certo? Aí vamos entender lá. Olha aqui. A união com B. Olha que coisa esquisita a união com B. Não deu intervalo. Concorda que não deu intervalo? Concorda que não deu intervalo? Pode parecer muito louco, mas a resposta disso é assim, ó. E às vezes você vai ter que colocar essa resposta mesmo, tá? Esse intervalo união com esse. Certo? É estranho pra caramba, mas é assim que a gente coloca. E o A inter B? Tem A inter B? Tem alguma coisa que está no A e no B ao mesmo tempo? Não tem nada. Conjunto vazio. Eles são intervalos disjuntos. O que é disjunto? Disjunto é o que não tem nenhum elemento em comum. Tá? Então, A menos B é o próprio A, porque não tem, eles são disjuntos, né? O próprio A. E B menos A é o próprio B, porque eles são disjuntos. Inclusive, alguém achou um erro num questionário lá do curso 89. Por favor, quem achou o erro no questionário do curso 89, me manda de novo, porque tem um erro, tá? Tem uma coisa errada. Eu não sei se foi a Ingrid, a Sara que mandaram. Alguém mandou uma coisa errada, o Guilherme, alguém achou. Aí me manda de novo. Oi. Mas manda para você ou para Maiara? Não, manda para a Maiara para ela mandar no grupo de erros. E Maiara, Tá. por favor, mande no grupo de erros. Tá? Então, certo? Bom, deixa eu olhar aqui na minha cola se eu tenho alguns exemplos extremos que eu preciso falar para vocês. Eu vou olhar na minha cola aqui porque tem uns exemplos que são interessantes. Deixa eu ver. Já vi. Então, olha esse exemplo aqui. Manda para Maraia. Vocês conhecem a Maraia? Mariah Carey? Ó, do 1 ao 7. Do 1 ao 7. Não, do 1 ao 3. Ao 7 é a Joana. De 1 ao 3 e do 3 ao 11.
Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu quero fazer aqui o... Tá, vamos fazer tudo. Oi, Maria Emanuele. Maria Emanuele, e tem aula da Olimpíada de Pernambuco sábado, viu? Pois fale comigo se eu esquecer. Pessoal, aqui é muita coisa, eu não ando dando muito conta de tudo, tá? Essa semana eu exagerei, certo? Essa semana eu não fiz outra coisa a não ser dar aula e preparar a aula. Se fosse só dar aula, eu dava conta. Mas é porque eu faço outras coisas também. Então vamos lá. Vamos marcar os números aqui. Só tem 3. Menos 1. 3. E 11. De acordo? Só tem menos 1, 3 e 11? Disjunto, Alice. 2 conjuntos que não têm interseção são disjuntos. Então vamos lá. Vamos marcar do menos 1 até o 3. Menos 1 até o 3. Certo? E vamos marcar do 3 até o 11. Agora vamos lá. A união não tem dúvida. É isso aqui. A união é do menos 1 até o 11. Sem nenhuma dúvida, né? Não tem o que duvidar. E a interseção? O que tem no mesmo tempo nos dois conjuntos? O que tem ao mesmo tempo dois conjuntos? Você tem certeza que o 3 pertence ao conjunto B? O 3 não pertence ao conjunto B, Guilherme. A bolinha aqui é aberta. Então aqui não vai ter interseção. É conjunto vazio. São disjuntos. Não. São disjuntos. Certo? São disjuntos, ainda que adjacentes. Eles são adjacentes, mas são disjuntos. Agora, o A menos B, aliás, tá? Existe muitas... É importante isso. Intervalo adjacentes disjuntos. Certo? Adjacente é um encostado do outro. Vizinho. Tá? Adjacente é encostado. Certo? Eu precisava falar para vocês uma coisa também sobre intervalos na prática, tá? É muito comum falar como é que chama, em exercício, que os intervalos são todos adjacentes. Por exemplo, quando eu vou fazer uma tabela de dados de altura de pessoas, você concorda que cada intervalo da tabela tem que ser um intervalo adjacente? Eu vou colocar na tabela quem tem de 1,50 a 1,60, de 1,60 a 1,70, de 1,70 a 1,80. Eu vou falar disso, deixa eu só terminar aqui. A menos B, como eles são disjunto, é o próprio A, e B menos A, como eles são disjunto, é o próprio B, tá? Deixa eu só falar sobre isso que eu acabei de falar para vocês. Aqui é o próprio A e aqui é o próprio B. Eu quero fazer uma tabela da altura das pessoas. Você concorda que para eu fazer a tabela da altura das pessoas, eu quero ver quem tem entre 1,40 m e 1,50 m, como a Ana Clara Martucci. Entre 1,50 m e 1,60 m. Entre 1,60 m e 1,70 m. Entre 1,70 m e 1,80 m. Você concorda que eu não posso ter dois... Você tem mais? Não tem nada. Você concorda que se eu tenho dois intervalos, eu não posso pôr um elemento em dois... Eu estou brincando. O elemento entre dois intervalos? Você concorda? Que o elemento não pode estar em dois intervalos? Senão, eu vou pôr o nome duas vezes. Então, o intervalo, eu faço assim, ó. Mas isso aqui é um intervalo do mesmo jeito, ó. O que é esse tracinho aqui? Está dizendo que eu incluo 1,40 e eu excluo 1,50. Em geral, em estatística, eles põem desse jeito aqui, ó. Mas é a mesma coisa que aquele. Então, eu tenho que colocar um intervalo escolhendo um pedaço. Então, os intervalos precisam ser disjuntos, certo? Deu para entender que o intervalo
tem que ser disjunto. Presta atenção aqui, pessoal. Entenderam? O intervalo tem que ser disjunto, ou seja, um elemento que está no intervalo não pode pertencer ao outro, senão eu não consigo fazer uma tabela adequada, tá? E essa notação às vezes aparece na tabela. Agora é o seguinte, às vezes, vamos olhar agora os exemplos aqui. Aí tem um monte de exercício. Eu vou atualizar a plataforma depois que passar essa loucura de OBMap, tá? Vou atualizar, a plataforma está atrasada. Agora, olha uma questão aqui, tá? Olha esse intervalo aqui. Ó. Esse intervalo e esse. Eu que construí isso aqui, tá? Isso aqui é meu, é minha autoria. Olha a união, o que vai dar. Ficou esquisita, né? A união. Não é esquisitão? Agora, olha isso aqui. Olha esse intervalo aqui. A vai de -1 a 3 e B vai de 3 a 11. Quanto que é a interseção desses dois intervalos? Quanto que é a interseção desses dois intervalos? É o 3. Então, por que foi importante eu falar de intervalo degenerado? Porque eu tenho um intervalo, outro intervalo, e a interseção é um conjunto de um elemento. O intervalo tem infinitos elementos, não tem? O outro tem infinitos. Desses dois infinitos, a interseção é um único número. E ao A menos B, eu tiro esse número. E o B menos A, eu tiro esse número também. Entenderam o que eu falei aqui? Deixa eu voltar ali atrás. Agora, olha esse intervalo aqui. Tem dois jeitos de representar. Uma é colocar de -1 até 3, união com do 3 até o 11. Mas se eu quiser, eu não posso fazer assim? De -1 a 11, menos o ponto 3? Eu não posso fazer isso? Sim. Então, tomem cuidado que as respostas podem aparecer assim. Às vezes, a união é a reta inteira, tá? Quer ver? Olha aqui. Esse intervalo e esse. Concordo que a união é o próprio conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais é um intervalo degenerado também. O que é os reais? O conjunto de números reais é o intervalo que vai de menos infinito até mais infinito. Certo? Vocês entenderam o que é intervalo, pessoal? Quem de vocês aí do ensino fundamental já tinha estudado isso? Fundamental. Médio, eu sei que estudou. A Laura estudou. Quem mais? Mas você é do médio, Sara. Você tinha estudado, Gustavo? Mas no ensino fundamental eu estudei também. Eu já. Não, falo na escola, né? O Bruno viu comigo, ele tem aula comigo faz uns 20 anos. Eu já vi intervalo, sim. Conjunto. Em geral, no ensino fundamental, às vezes nem ensino conjunto. Eu quero pegar o exercício aqui para vocês. É um assunto que cai pouco em Olimpíada, certo? Olha o que caiu aqui no Enseja. Você sabe o que é o Enseja? Sabe o que é o Enseja? Enseja Exame Nacional de Certificação de Competências da Educação de Jovens e Adultos. É uma prova que você vai lá e faz e tira o ensino fundamental ou o ensino médio sem nunca ter estudado. Você nunca estudou. Vai lá, faz o Enseja, você recebe o diploma na mão ou do fundamental ou do médio. Então, vamos lá. É do INEP, tá? O Enseja é do INEP, a mesma entidade que faz o Enem. Você inscreve pelo site igualzinho, tá? A entrada do Enseja é... Obrigado, Vinícius. Gostei, tá? Então, vamos lá. Uma agência de modelo está selecionando jovens
para uma propaganda de sorvete. Tá? Entre as exigências, a agência solicita que os jovens tenham uma altura mínima de 1,65. Ferrou, Ana Martucci, você não pode. Uma altura mínima de 1,65 e máxima de 1,78. Se X é um número racional que representa essa altura, em metros, de um jovem que pode ser escolhido por essa propaganda, é correto afirmar que? O que é correto afirmar? Que o intervalo que isso aqui vai estar é entre 1,65 e 1,78. Você vai sanduichar o X com sempre menor aqui. Então, o intervalo é esse. Então, você vai sanduichar o X menor. Certo? Deu para entender? Ana Martucci não vai fazer propaganda de sorvete. Tá? Não se preocupa. Ah, exagera não, Alanis. 1,25, pelo amor de Deus. Qual a sua Teria que altura, falar, cara? né? Porque a altura mínima de e máxima de. Poderia ter uma hora, teria que ter uma hora igual. Foi uma falha do enunciado, mas sim, não tem como ser outra opção. Tá? Professor, qual a sua altura? Olha, deixa eu te falar. Tinha um professor do Unicamp que o apelido dele era raiz quadrada de 2. Porque ele era irracional e tinha menos de 1,50. E a de 2 é 1,41, né? Então, é irracional e tem menos de 1,50. E eu tô beirando 1,70, tá? Verano Ó, em 70? eu não sou muito alto, não. O Então, voto você pode é fazer comercial de facultativo. sorvete. Hã? Então, você pode fazer comercial de sorvete. Posso. Se eu ficar deitado, aí tem mais de 1,70 m cada barriga. Eu tenho acho que 1,68 por aí. Ó, o voto é facultativo a partir dos 16 anos, até o dia que a pessoa completa 18 anos. Como é que eu represento isso como intervalo? Olha, ela pode votar com 16 anos, concorda? Agora, a partir do dia que ela fez 18 anos, ela é obrigada a votar. Então, o intervalo é aberto aqui. Entenderam isso aqui, pessoal? Por que aqui é fechado e aqui é aberto? Sim. Porque no 18, entendeu? O 18 não inclui. Vamos supor que a idade fosse o número. Quando ela tivesse 17,999999999 de noves, ela não precisa votar obrigatoriamente. Chegou no 18, antes do 18. Certo? Haverá uma alíquota de desconto de 13,5% para quem ganha mais de 3.500 até 3.600. Se você ganha 3.500, você não tem direito a essa alíquota. Você não vai ter essa alíquota de desconto. Se você ganha 3.500 até 6.000. Isso é um imposto de renda, tá? Se você ganha R$ 3.499, você não tem essa alíquota de desconto. Tem uma alíquota maior. Se você deu 3.500, você deu 1 centavo a mais, certo? Você já ganha, certo? É o intervalo aberto. Não, mentira. 3.500, a alíquota é maior. 3.501 centavo já está dentro da alíquota. Entenderam essa diferença? Percebe que é diferente? No direito tem uns casos teóricos assim, né? Só para você ver, quando eu fazia aula de direito, eu fui ler os livros de direito. Aí tinha um caso que era assim, falava lá não sei o que, entre 14 e 18 anos. Aí as pessoas falam assim, não sei se era ato infracional, sei lá. A pessoa de 14 anos, se fala que é entre 14 e 18, ela entra. Aí precisava debater. No dia que ela fez 14, ela já começa a contar. No dia anterior do aniversário, não conta. Então tem todos esses debates, tá? Tá, vamos passar isso aqui.
Vamos já para as operações. Ah, não. Entenderam o assunto intervalos? Espera aí que eu estou procurando o exercício aqui. Pode falar, Helder. Professor, Oi. essa aula é para o sexto e sétimo ano, né? Dá para o seu sétimo ano entender. É um pouquinho difícil, mas você consegue entender um pouquinho, sim. Tá? Quem chegou depois, pessoal, não esquece de registrar a presença no chat. Tá? É um pouquinho mais difícil, viu, Helder? Mas dá para acompanhar alguma coisa. É que você chegou mais para metade. Se tivesse chegado no comecinho, talvez você entendesse quase tudo. Petrolina, Pernambuco. Eu vou dar aula para a Olimpíada de Pernambuco sábado, viu, Felipe? Vou dar aula para o PEMAT, tá? Peraí, deixa eu ver se é esse aqui. Olha aqui. O número X não pertence, é da FUVEST, tá? Não pertence ao intervalo aberto de extremos menos 1 e 2. Então, o X não pertence ao intervalo aberto entre menos 1 e 2. É uma questão difícil, tá? Então, presta atenção. Ó, então, menos 2 não pertence a esse intervalo. Pode falar, Renan. Então, X, acho que foi seguir, não pertence ao intervalo entre menos 1 e 2. Eu sei que o X é menor que zero. X é menor que zero. Ou X é maior do que 3. O que eu posso concluir? Veja, vamos lá. Vamos representar. X não pertence ao intervalo entre menos 1 e 2. Então, vamos colocar o menos 1 aqui e o 2 aqui. E o X não pode estar aqui. Aqui é uma zona proibida. Agora, o X está no intervalo menor que zero. Vamos pôr de outra cor. O X está no menor que zero. Ora, mas ele não pode estar entre 0 e menos 1. Então, ele vai estar menos de menos 1. Concorda comigo? Então, X é menor ou igual a menos 1. E o X é maior do que 3. Beleza, o 3 está aqui para fora. Então, belezinha. Então, X é menor que menos 1 ou X é maior ou igual a 3. Peraí, eu pus ali que é menor, tá? Ok? Então, letra A. Isso é mais difícil, tá? Só não esqueça de se identificar no chat, tá? O pessoal de Pernambuco vai ter aula. O professor, e a letra D? Mas também dá para concluir a letra D. Que ele mesmo afirma. Não, mas, ó, veja. Você tem que ser uma conclusão geral. A única conclusão geral... não, tá, esquece que eu falei. Eu tô viajando aqui. Aham. Eu quero fazer um... Ó, uma do Enem, tá? Uma questão do Enem de intervalo. Não vou fazer não, tá? Mas é uma questão do Enem. Certo? Queria fazer uma questão interessante. Estou tentando achar ela aqui, ela vai estar por aqui. O pessoal da Bahia, uma da UEBA. UEBA! Vamos fazer isso aqui. Ó. Dados os conjuntos A, B e C, eu quero saber qual é esse conjunto aqui. Tá? Então, vamos fazer, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos marcar o A, o B
Primeiro, tá? O A, o B e os pontos 0, 10, 3 e 8 em ordem. Tem que pôr em ordem. Meus alunos põem fora de ordem, não dá certo. Então, 0, 3, 8, Dix, 10. Tá? Então, vamos lá. De 0 a 10. Tá? De 0 a 10. De 0 a 10. Isso aqui. De 3 a 8, só que aberto. De 3 a 8. Certo? Vamos achar, então, o intervalo A menos B. O que é o intervalo A menos B? Você concorda que é do 0 ao 3, só que do 0 ao 3 fechado? Porque o 3 não está no B. Concorda comigo? Que é do 0 ao 3 sem incluir o 3, incluindo o 3, porque o B não tem o 3. E aqui é do 8 até o 10. Concorda que isso aqui é A menos B? Agora, eu quero pegar essa resposta e fazer interseção com C. E o C tem menos 2 e 6. Então, vamos acrescentar esses números aqui. Menos 2, 0, 3, 6, 8, quanto número? E 10. Então, vamos lá. Vamos colocar o A menos B aqui. Então, é do 0 ao 3. E do 8 ao 10, aberto ali no 10. Agora, eu quero fazer interseção com o do menos 2 ao 6. Do menos 2 até o 6. Qual que é a interseção desses dois conjuntos? Você concorda que é só do 0 ao 3? Concorda que é o conjunto C? Concorda que essa é a resposta? Então, a resposta é 0 ao 3. Certo? Deu para entender essa questão? Isso é do concurso do Estado de Minas Gerais, o último que teve. Tá? Mas eu não consigo explicar, se for para explicar de novo, sabe? Depois você assiste de novo o vídeo, tá? Eu não consigo explicar quando o pessoal sai. É só um exercício, ó. Sabe? Eu peguei e fiz o A e o B, primeiro fiz o A menos o B. Então, o que eu faço? Eu vou tirar esse pedacinho aqui do meio, tá? Então, o A menos o B, eu tirei esse pedacinho do meio. Como eu tirei esse pedacinho do meio, ó, ficou aquele pedaço aqui, esse pedaço aqui, e aqui ficou nada, vazio, tá? Aí eu copiei ele em cima. Aí eu vou fazer a interseção desse com C. A interseção é esse pedaço aqui, que é o que tem em comum nos dois, certo? A união é ter que emendar um no outro, tá? Dá cor? Agora vamos para um outro assunto que é mesmo assunto, mas é um pouquinho diferente. Seguinte, vamos lá. Vou pegar um pedaço vazio aqui. Já. Como é que eu resolvo uma inequação? Isso aqui é uma inequação. 5x menos 3 maior do que 5. Certo? Eu quero resolver 5x, né? 5x menos 3 menor que 5. Como que eu faço essa conta aqui? Pessoal, quem está vindo pela primeira vez, a aula de hoje é um pouquinho mais difícil, tá? Então, não assustem, não fiquem apavorados. É que essa é uma aula avançada, é a 13ª semana do curso. Então, para quem está chegando agora, pode ficar um pouco em pânico, tá? E é muito difícil para quem está chegando. Vocês são todos muito bem-vindos, tá? Mas como é que resolve? Rita, resolve como se fosse uma equação, certo? Mais ou menos. Então, 5x, se for do primeiro grau, você está quase correta. 5x é maior que 5 mais 3
5x é maior do que 8, x é maior do que 8 quintos. Certo? Ok? Certo, galerinha? Só que a solução é assim. Solução: x que pertence aos reais, tal que x maior que 8 quintos. Essa solução é 1. É o que essa solução? O que ela é? 1, 1. A solução de toda inequação é o intervalo, tá? Essa solução é 8 quintos até mais infinito. Então, qualquer inequação, a solução é o intervalo. Pode ser que seja também um intervalo degenerado, uma interseção de intervalos, tá? A inequação do primeiro grau, ela é muito fácil. A inequação de grau maior do que 1, ela passa a ser muito difícil, tá? Então, uma inequação do primeiro grau, para quem já viu equação, é facinho, tranquilinho, tranquilovski, tá? Olha aqui, só resolver igual a equação. Tudo que é x para antes do igual, tudo que não é x para depois do igual, 5 menos 3, 2 menor ou igual a menos 8, x menor ou igual a menos 8 meios, x menor ou igual a menos 4, então solução é menor ou igual a menos 4, então de menos infinito até menos 4. Certo? Deu para entender como resolve inequação? Tranquilo, né? Bem tranquilo. Tem só uma diferença. É o seguinte. Fala um número... Alguém fala um número aí. 2. 15. Fala um número menor que 2. Agora fala um número menor que 2. 1. 1. Fala um número menor que 1. Número menor que 1. 0. Fala um número menor que 0. Menos 15. Fala um número menor que menos 15. Menos 100. Então, ó, veja. Menos 15 é maior que menos 100, concorda? E 15 é menor que 100. Você concorda com isso? Então, quer dizer, dever mais é ruim, né? Se você estiver devendo 100 reais, é melhor do que se você estiver devendo 10 mil. Ok? Agora, se você tiver 10 mil, é melhor que ter 100. Certo? Então, se x é maior do que 15, beleza. Agora, se menos x for maior que menos 15, x é menor que 15. Eu tenho que inverter o sinal. Deu para entender isso? Então, não dá para multiplicar por menos 1 sem mudar os sinais. Certo? Então, vamos lá. Aqui, a gente vai resolver normalmente tudo que é x para o primeiro membro, tudo que não é x para o segundo membro. Então, menos 2x maior ou igual a menos 9. Agora, eu vou multiplicar por menos 1. Na hora que eu multiplicar por menos 1, eu tenho que inverter o sinal. E não pode multiplicar em cruz, tá? Inequação não pode multiplicar em cruz. Quer dizer, até pode, mas até você saber se pode ou não, é bem complicado, tá? Quando você tem inequação, vai lá, não pode multiplicar em cruz, às vezes até pode, tá? Mas não é sempre que pode. Então, você tem que usar com cautela a multiplicação em cruz. Então, quando eu multiplico por menos 1, eu inverto o sinal. De acordo? Fala no caso, professor, que inverte sinal só quando tem que multiplicar por menos 1? Ou tem Ou por outro qualquer caso? outro número negativo, né? Só que não é muito comum você multiplicar por número negativo. Tá? Certo? Não é tão comum você multiplicar por número negativo. Tá? Deu para entender que tem a única diferença?
certo? Vamos lá para o GeoGebra para ver o que acontece se uma inequação tiver x e y. Espera aqui mesmo. Você concorda que uma equação com duas variáveis eu preciso representar no gráfico porque ela tem infinitas soluções? Então, olha aqui. Essa é a equação x mais y igual a 2, por exemplo. Concorda que essa equação x mais y igual a 2? Agora, e se fosse x mais y maior do que 2? Espera aí. Maior. Vou apertar o Enter. Alguma coisa deu errado aqui. Não está representando o... Ficou só pontilhado. Teria que pintar o negócio aqui. Vamos ver. Deixa eu tirar a malha para ver. É que o senhor tem que deixar a função normal, x mais y igual a 2, e embaixo colocar o intervalo. Não. É? Não, eu sempre faço isso. X mais y maior do que 2. Maior ou igual a 2. Agora não estou entendendo. Ele funciona quando ele quer? Então vamos lá. X mais y. Bom, deu, né? X mais y maior do que 2. Bom, deu. Só apertar o Enter e ele para. Não estou entendendo. Bom, certo? Deu para entender o que é o x mais y maior que 2? Daqui para infinito. É uma equação de um semiplano. Mas por que está pontilhado? Por que está pontilhado? Porque não inclui o que está nessa reta. Não inclui x mais y igual a 2. Fala para mim, o ponto 3,3 é a solução dessa inequação? O ponto 3,3? O ponto 3,3 é a solução da equação? Vamos lá. X mais y maior do que 2. 3,3 é a solução, né? 3 mais 3 é maior que 2. Concorda? Concorda? Não, pertence à solução. Então, não sei o que está acontecendo com essa bosta de GeoGebra Online. O GeoGebra Clássico não está dando problema. Vamos pelo GeoGebra Clássico. Eles fizeram alguma modificação que o GeoGebra... Só espero que o Clássico esteja funcionando também. Que o GeoGebra tradicional está um lixo. Deu. Aí. É o lixo do GeoGebra Clássico, que não tá novo, que não está funcionando. Certo? Deu para entender? Agora, por que é uma reta inteira? Porque eu pus maior ou igual. Certo? Se eu puser menor ou igual, para baixo. Não entendi, Sara. Nossa. Deu para entender? Estão conseguindo entender, compreendendo, sabendo o que eu estou falando? Tá? Tá, beleza. A gente não vai ficar falando muito disso, tá? Eu quero falar de uma outra coisa. Bom, deixa eu ver se está fácil aqui. Bom, vamos inventar da minha cabeça. O que seria isso aqui? X mais 2x mais 1 maior ou igual a 3, 3x menos 6 menor ou igual a 2x mais 4. É um sistema, concorda? Que é um sistema? Um sistema de inequações. Como que eu resolvo um sistema de inequação?
Por que que não tem x e y? Porque se eu colocar x e y, tá? É diferente. Se eu colocar x e y, eu teria que representar aqui, ó. Deixa eu fazer um sistema de inequação para vocês. X mais y menor ou igual a 2 e x menos y maior que 2. Olha o que seria a solução do sistema. Seria uma figura geométrica. Tá vendo? O sistema de inequação com duas variáveis, ele é bem complicado. Olha o que seria a solução dele. Seria uma região do plano. Tá certo? Então, quando eu falo de sistema de inequação, ele pode, como ela tem infinitas soluções, pode ser assim, ó, tá? Pode ser assim. Então, vamos fazer esse sistema de inequação. O que eu faço? Vamos resolver a primeira inequação. X mais 1 maior ou igual a 3. 2x maior ou igual a 3 menos 1, 2. X maior ou igual a 1. Tá certo? Entenderam o que eu fiz aqui? Aqui 3x menos 6 maior ou igual a 2x mais 4. Então, 3x menos 2x é menor ou igual a 4 mais 6. X é menor ou igual a 10. Você concorda que esse símbolo aqui significa E? Concorda que esse símbolo significa E? Concorda que o símbolo de sistema é o E? A conjunção E? E o E significa interseção. Então, eu tenho que ter x maior ou igual a 1 e x menor que 10. Então, você concorda que o número tem que estar entre 1 e 10? Então, vamos pôr as inequações aqui. Ficou retinho, né? 1 e 10. A primeira equação é... Teu áudio está ligado, Emily. Primeira equação é x maior ou igual a 1. Segunda equação é inequação x menor ou igual a 10. Certo? Então, a interseção é do 1 até o 10. Então, a solução desse sistema de inequações é do 1 ao 10. Certo? Esse símbolo significa E. Eu estou dizendo que vale uma inequação e a outra, Carlos. Certo? Deu para entender como é que resolve um sistema de inequação? Tá? Tem inequação, Carlos, que eles colocam ou, tá? Tem inequação que é ou. Se for E, é interseção. Por quê? Tem que satisfazer as duas. Então, deu para entender como resolve isso? Acontece que vocês vão ver inequação escrita de uma forma bem esquizofrênica, que é assim, quer ver? Deixa eu mostrar. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Travou! Destravou. Vamos ver. Tá por aqui. Quem já tinha visto o sistema de inequação aqui na sala? Do fundamental, do médio eu sei que viu. Não, esse é do médio, Ing. Não, não aqui. Eu sei que aqui não tinha visto. Você já tinha visto, Rita? Que bom. Então, vocês entenderam que o sistema de inequação... Mas que jeito você tinha visto, Rita? Sistema de inequação não tem outro jeito. Não, assim, desse jeito eu falo. O meu professor ele não explicou tão aprofundado quanto o senhor, sabe? Foi bem rápido. Mas não tem outro jeito de fazer. Não, não é isso que eu quero dizer, que existe outro jeito de fazer. Mas ele ensinou, só que não foi assim. Foi. Eu não sei explicar, foi bem rápido, sabe?
Eu expliquei muito rápido. Não, professor, deixa pra lá. Tá, não, entendi, mas eu expliquei bem rápido também. Pessoal, olha aqui, pode aparecer esse ou. Isso ou isso. Você concorda que se aparecer ou, em lugar de fazer interseção, eu vou fazer união dos intervalos? Então vamos fazer um só para desencargo de consciência. Otávio, se tiver um ou, é muito raro isso, tá? Isso que a gente chama de inequação composta. Então o C tem que ser menor ou igual a 10. E ao mesmo tempo, o C tem que ser maior ou igual a menos 3. Só que é ou o C tem que ser menor que 10 ou maior que menos 3. Então vamos lá. Então, menos 3 e 10. Então, o C tem que ser menor do que 10 ou maior que menos 3. Quais são os números que são menores que 10 ou menor que menos 3? Quais números? Quais números são menores que 10 ou maior que menos 3, pessoal? Muitos? Claro, né? Qualquer. Do menos 2 ao 9? Opa! Opa! Você me deu uma resposta que me deixou preocupado. Claro que não, né, Ing? A gente tá falando de intervalo. Certo? Então você nunca, quando estiver falando do número real, você vai fazer isso. Que de número real não é menos 2. Podia ser menos 2,00001. Não, pessoal. Vocês acham que não entendendo o que eu estou falando. Quais números são maiores que menos 3 ou menores que 10? Quais números? Viu, Ingrid? Nunca você vai fazer isso. Menos 9 até o 10. Primeiro, porque aqui a bolinha fechada inclui o menos 3 e o 10. Tá? Segundo, não entendeu? Ingrid, ó. Se eu perguntar para você quais são os números maiores que menos 3 e, ó, vamos lá. Maiores que menos 3 e menores que 10 e, tô perguntando e, vai ser do menos 3 até o 10. Tá? Do menos 3 até o 10. Não pode ser do menos 2 até o 10, Ingrid, porque tem o menos 2,9999, por exemplo. Entendeu isso, Ingrid? Entendeu? Se eu te perguntar, quais são os números entre 4 e 6? Quais são os números entre 4 e 6? Se você me falar o 5, você está falando de número natural. E isso é infinito, é um intervalo. Tá? Mas ninguém me respondeu ainda. Eu não perguntei quais são os números maiores que menos 3 e menores que 10. Eu estou perguntando os maiores que menos 3 ou menores que 10. Eu perguntei ou. Quais são os números maiores que menos 3 ou menores que 10? Todos. Concorda? Todos os números são maiores que menos 3 ou menores que 10. Eu tô falando ou. Não, Matheus. Todos os números. É a união. Pessoal, é muito importante isso. E é interseção. Ou é união. Sabe aqueles... sabe aquele chá de revelação de bebê? Eles fazem chá de revelação de bebê para saber se é menino ou menina. É claro que vai ser menino ou menina. Chegaram e perguntaram para o pai da criança: seu filho é menino ou menina? O pai falou: sim. É menino ou menina, um dos dois. Certo? Então, o ou significa que pode ser uma coisa ou outra.
Quais são os números maiores que menos 3 ou menores que 10? Tudo. Então, E é interseção ou união. Certo? Agora, se fosse E, aí seria o que vocês me falaram aí. Tá? Então, que é o. Eu quero só falar mais um caso, porque 6,5 eu tenho que mudar de assunto. E aí o próximo assunto é um pouquinho mais interessante e mais abstrato. Não sei se é mais abstrato. É o seguinte. Eu quero dar um exemplo. Mas que raiva, eu pus muito exercício, não está aparecendo. Aqui tem um monte de sistema de inequação. Seguinte, o que você faz quando tiver assim? 3x menos 4 menor que 2x mais 6 menor que x mais 4. Como é que você resolve isso aqui? Como é que você resolve essa inequação? Com dois sinais. Equação, se tiver dois sinais, faz a mesma coisa. O primeiro, o que é o primeiro? O que é o primeiro? Sim, mas tem 3 lados, né, Guilherme? A gente não aprendeu a fazer conta com 3 lados. O que a gente faz? Isso. Eu tenho que dividir em 2 partes, essa e essa. Então, eu faço um sistema de inequação, tá? Essa coisa aqui em cima chama inequação simultânea. Se você vê ela, você vai no sistema de inequação. Aí você resolve cada uma delas, tá? Você resolve cada uma delas. Essa aqui vai dar x menor que 10. E essa aqui vai dar x menor que 4 menos 6 menos 2. Então, x tem que ser menor que 10 e menos 2. Então, x menor que 10 e x menor que menos 2. Isso aqui é o E, né? Isso aqui é E, é interseção. Então, qual a interseção do x menor que 10 e x menor que menos 2? Tem que ser menor que menos 2, né? Concorda? Ó, pra você participar do curso, você tem que ser ao mesmo tempo menor de 30 anos e menor de 18. Certo? Para participar da OMEBA, tem que morar no Brasil e na Bahia. Entendeu? Não tô certo? Para fazer o MEBA, tem que morar no Brasil e na Bahia. Sim, mas é redundante falar que mora. Um conjunto engloba o outro. Falar que é menor que menos 10, que 10 e menos 2 é a mesma coisa falar que é menor que menos 2. Então, a solução é de menos infinito até menos 2. Tá? Ok? Não, tá errado. Ok? Deu para entender isso aqui? Ah, Otávio, eu aprendi um truque para resolver isso aqui de forma mais fácil. Tem um truque para resolver isso aqui. Tá? Tem um truque. Esse que eu coloquei aqui não dá, mas alguns têm truque, certo? Que você não precisa fazer a conta inteira, certo? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tivesse assim, ó. 2x menor que x mais 3 mais 4 e mais, não sei se vai dar, 6. Tá? Tem um truque que, em lugar de fazer aquilo, você faz o seguinte: eu vou tirar x em todos os lugares aqui. Vou tirar x. Tirei x aqui, deu 3. Tirei x aqui, deu x mais 4. Tirei x aqui, deu 6. Agora eu tiro 4 em tudo. Aqui dá menos 1. Aqui dá x e aqui dá 2. Deu certo, não deu? Você pode fazer isso, se você conseguir. Nem sempre vai dar certo. Tá? Ok? Eu falei da Bahia em homenagem ao Cacete Planeta, que tinha uma personagem chamada Carajete, que falava que era a maior cantora do mundo. Do mundo só não, da Bahia. Pessoal, vou mudar de assunto agora, tá? Vou passar para outra frente, eu sempre faço isso nesse horário. Então, vamos passar para relações entre